Boa noite, vocês estão me escutando? Dá um ok se você estiver escutando. Carlinho tá me escutando? Ah, ótimo. Tá bom. Vou responder aqui a Simone, só um instante. Pronto. Esperar só mais um minutinho pra gente fazer o evangelho. Bem-vindos a todos. Que bom ver vocês aqui. Tô com saudade de todos vocês. Todos meus amigos queridos da Casa de Francisco. Muito bom estar com vocês aqui. Hoje eu escolhi para o Evangelho da gente até a continuação do que eu fiz da última vez, que é do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. O item é o item 11, a beneficência. Então eu vou ler aqui um pouquinho para que a gente possa debater um pouquinho sobre esse Evangelho. Pedir aqui aos bons espíritos, nosso anjo guardião, que nos auxilie, que possa abençoar todos nós e todas as nossas famílias e todos aqueles que aqui estão participando do Evangelho, nossos amigos da Casa de Francisco e toda a equipe espiritual que nos assiste. Que assim seja. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo as mais puras e mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, da diferença. Compreender tudo o que encerra de a generosidade das boas almas, sentimento que faz com que olhemos o próximo com o mesmo olho com que nos vemos, que nos desnuda com alegria para cobrir esses, meus amigos, só nos ocuparmos em fazermos os outros felizes. Que valem as festas do mundo em comparação a essas festas quando como representantes da divindade? Levais alegria a essas pobres famílias, que só conhecem da vida as vicissitudes e as ver esses rostos murchos brilhantes de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e seus filhinhos ignorantes, de que viver é sofrer. Gritavam, choravam, repetiam essas palavras, que se enterravam como um punhal afiado no coração maternal. Estou com fome. Oh, compreendereis como são deliciosas as impressões daqueles que vê renascer a alegria onde um instante antes não havia senão desespero. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestis de um destes pequenos, pensais que é a mim que fazeis. Isso daqui nos faz entender que nessa passagem, em questão da felicidade, né? Muito, quando o Evangelho aqui pede para a gente ir ao encontro dos infortúnios ocultos, é praticar a verdadeira caridade, em fazer o bem, sem olhar a quem, sem julgamentos, né? Sair muitas vezes do nosso eu, para ir em busca daqueles que sofrem. E
Quando a gente for em busca, quando a gente olhar para o outro com um olhar de compaixão, a gente deve fazer sem julgamentos, né? Tentar respeitar o outro com as suas limitações, assim como nós temos as nossas limitações. E sair para o trabalho, para a vinha do Senhor. Quando a gente sai para ir à casa espírita, que a gente vá em busca do trabalho com Jesus. Que quando a gente realmente consegue entender e conscientizar que o nosso trabalho é com Jesus, a gente sente essa alegria imensa dentro do nosso coração e vai fazer o trabalho com amor e por amor, que é aquilo que a gente faz. Então eu vejo nossos centros espíritas, né, os centros espíritas, as religiões, como fossem os pontinhos de luz aqui na Terra. E o que a gente pode fazer para contribuir com esse pontinho de luz? É ir lá e ajudar que esse ponto de luz, ele cresça através do amor, através do trabalho com Jesus. Seja ele dentro da nossa casa, que a gente possa ser esse ponto de luz, né? Trazer aquela luz e todo o aprendizado que a gente adquire na nossa casa e espalhar e praticar o evangelho. Eu lembro de Jesus, quando ele fala da seguinte forma, quando Jesus escolheu os seus discípulos para segui-lo, ele disse o quê? Se tu tem tuas dores, carrega a tua cruz e me segue. Ele não falou em nenhum momento que iria carregar a nossa cruz, né? Mas que nós o seguíssemos, que a gente o seguisse com as nossas dores, né? Com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. E quando a gente vai para casa espírita, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai fazer uma caridade para alguém, seja dentro da casa, seja fora da casa, muitas vezes a gente carrega conosco as nossas dores, as nossas dificuldades do dia a dia. Mas quando lá chegamos e encontramos os nossos irmãos com dificuldades muito maior do que a nossa, as nossas dores, ela acalenta, ela simplesmente, a gente até esquece dela, porque a gente foi auxiliar aqueles que realmente precisam. Quando Jesus escolheu os seus apóstolos, ele não escolheu os doutores da lei e os humildes. Muitos deles não sabiam ler, não sabiam escrever. Veio Maria aos seus discípulos, os discípulos de Jesus, a lerem e a escreverem. E só lá na frente, depois, né, do desencarne de Jesus, que os discípulos vieram aprender e aí poder deixar e escrever o que Jesus nos ensinou. E Jesus veio nos ensinar, né, complementar a lei de Moisés, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente ama a Deus amando o nosso próximo, servindo, fazendo bem sem olhar a quem. A gente realmente pratica essa caridade com aquela caridade sincera, né? De realmente servir. Eu vou para ajudar o próximo. A gente está sendo feliz, porque é uma felicidade imensa. E eu relembrando aqui com meus botões, né? Estudando, e eu estava muitas vezes nas minhas, né, lamentações, e que não é saudável, mas nos aprendizados da vida, uma certa feita, estava eu, né, na minha casa com dificuldade, e uma grande amiga me convidou para ir a um determinado local para ajudar os idosos, que lá os trabalhadores naquele dia fizeram greve e os idosos estavam precisando que alguém chegasse lá
e desse um prato para ele de comida, levasse a comida na boquinha deles, que muitas vezes eles não conseguiam nem fazer sua alimentação por suas limitações do corpo físico. E assim, essa grande amiga, uma irmã querida, ela chamou de amigos e nós resolvemos ir. Quando lá a gente começou a ajudá-los, eu via tamanha importância de sair do meu eu e olhar o outro, as limitações do outro e poder ajudar de certa forma. E foi uma tarde linda, maravilhosa, de muitas alegrias. Eu até esqueci as minhas dores. E lá eu fui. Quanto nesse momento deixar os guilhões de lado, deixar as críticas, deixar as suas dificuldades e poder ir lá ajudar. Ah, se pudesse ter olhado com os olhos de Deus e da alma, teriam visto que naquele momento, muitos daqueles que criticaram por nossa ausência e pudesse ter ido conosco naquela tarde, poderiam ver luzes e quantos irmãos nossos estavam sofrendo e a gente pôde levar um acalento, colocar a comida, né, para que ele pudesse se alimentar, dar um dia para aqueles que lá estavam tristes. E nós que estávamos com nossas dores, saímos muito felizes. Também a gente pode sair nas nossas dores, ir a um orfanato, onde muitas crianças lá são abandonadas pelos pais que não quiseram estar com os filhos, falhando de certa forma na sua missão, na sua atividade aqui na Terra. E o que é que acontecia? Muitas crianças estão abandonadas, muitas crianças deficientes, que escolheram provas tão difíceis, muito mais difíceis que as nossas. E quando a gente tira um tempinho e vai lá ver essas crianças, quanta alegria brota dos nossos corações. Quantas tardes de sábados que saímos e vamos à casa de Francisco. E quando aquela casa se enche de criança, trazendo alegria e felicidade, porque criança traz muita alegria, traz vida, traz felicidade, traz amor, e a gente puder receber e doar o nosso amor a elas. Aqueles que lá chegam com suas dores também, nas cartas, né, conseguirem um socorro, uma conversa fraterna, né, qualquer palavra de amiga e abraço que aqueles, assim como nós já chegamos lá e ficamos bem, ficamos felizes. Essa é a verdadeira caridade, é fazer por amor. Conhecimento, ele é tão o estudo também, porque ele nos liberta. Ele nos faz conhecedores de muitas coisas, mas ele tem que ser acompanhado junto com a vivência do Evangelho de Jesus, para que a gente possa, os dois, caminharmos juntos e sentir essa felicidade de amor e compaixão para o próximo. Muitas vezes a gente erra hoje, mas amanhã a gente levanta e a gente, reconhecendo nossos erros, a gente se torna pessoas melhores. E o próximo é que nos ensina isso, a sermos um pouco melhor do que ontem. E nós não precisamos ter muitas posses, nem ouro para fazer a caridade, nem para amar o outro. Simplesmente a gente faz. Eu conheci aqui nas terras de Juazeiro, da Bahia, uma senhora que foi um dos meus primeiros exemplos de caridade. Ela era mendiga, ela era catadora de lixo. E ela catando lixo na rua com uma carrocinha, que ela tinha uma carroça e um burro. Ela, no meio, muitas crianças abandonadas. E ela não sabia ler, não sabia escrever, não tinha onde morar, porque ela morava no meio da rua. Mas ela acolheu todas as crianças que elas encontravam no meio da rua, botava na carrocinha dela e ficava num terreno baldio. E lá ela recebia doações, o que ela podia aproveitar do lixão, ela dava àquelas crianças.
Alguns, né, sabendo disso, principalmente, né, o Estado fez sua parte, doou o terreno para ela. E aí foram chegando pessoas de boa vontade para ajudar aquela senhora. E hoje ela tem um orfanato construído e bem estruturado. E ela não tinha um centavo. Ela era catadora de lixo. E as pessoas de boa coração foi ajudando ela aqui, levando uma roupa para uma criança, levando uma feira para ela, levando algo para que aquele orfanato crescesse. Então, meus irmãos, a gente só precisa de boa vontade para servir. Boa vontade para caminhar com Jesus Cristo, para caminhar e fazer a sua verdadeira obra. Porque esse é o propósito. É irmos até a casa. Que temos um centro espírita todo estruturado e lá a gente fazer nossa caridade. Porque também tem muitos que não têm estruturas, mas o que importa é a nossa boa vontade de ir lá e servir. Seja lá, principalmente dentro dos nossos lares, que diante dessa pandemia, o que é que acontece? Nós precisamos exercitar o que nós aprendemos no centro, com os estudos, com o evangelho, com os nossos familiares. Exercitar a paciência, a beneficência, entender o outro com suas limitações, nos entender com nossas limitações, pedir ajuda quando a gente precisar, porque a gente também precisa de ajuda. E o momento quando a gente não pede, a gente está sendo orgulhoso. Nós somos falíveis, como qualquer outro, porque ainda somos seres humanos encarnados aqui na Terra, nessa matéria ainda densa. E muitas vezes a gente precisa também do auxílio do outro. É dizer, olha, meu amigo, eu também preciso. Eu estou precisando de ajuda. Estou precisando de um ombro amigo. E a gente poder, né, fazer algo por alguém nesse momento. Principalmente de atendimentos. E muitas pessoas chegarem de perder seus parentes e amigos e chegar para você pedir ajuda e o que você vai dizer? Como é que você vai ajudar essas pessoas? Muitas vezes saímos das nossas dores para ajudar eles. E que a gente possa fazer isso, mas fazer com disciplina, com discrição, com paixão e sem julgamento. Nossos irmãos, como Deus nos ama, como Jesus nos ama, e a espiritualidade amiga que nos assiste todos os instantes. Paz e bem, que tenha uma semana repleta de muitas bênçãos, que possam ser cada vez mais iluminados e espalhem essa luzinha de amor que é plantada na nossa casa de Francisco, que é plantada nos nossos trabalhos, que a gente possa fazer essa luzinha brilhar. Paz e bem, meus irmãos, a todos.